Hoje vamos contar a história de como um jovem, contra todas as probabilidades, acabou com uma república de 500 anos e criou um império que mudou a história para sempre. É a história de como Caio Octávio se tornou Augusto, o primeiro e, para muitos, o maior imperador de Roma. Parece a história de um filme, não é? Mas aconteceu mesmo. Como é que um rapaz de 18 anos, sem qualquer experiência militar ou política, conseguiu enganar e derrotar os generais mais experientes e os políticos mais espertos de Roma? Bom, vamos a isso? Vamos desvendar esta incrível subida ao poder. Tudo começa com um rapaz chamado Caio Octávio, que nasceu em 63 a.C. Ele não era de uma família especialmente poderosa, mas tinha uma ligação muito importante. A mãe dele era sobrinha de Júlio César. O Octávio era conhecido por ser super inteligente, mas também por ser um bocado frágil, sempre a ficar doente. Ninguém olhava para ele e pensava, futuro líder do mundo, mas o seu tio-avô, o grande César, viu qualquer coisa de especial nele. Agora, imaginem a cena. Otávio está a estudar, sossegado, noutro país, quando recebe a notícia que abalou Roma. Júlio César foi assassinado. E logo a seguir vem uma notícia ainda mais chocante. No testamento secreto de César, ele, Caio Otávio, era nomeado filho adotivo e principal herdeiro. Em vez de se esconder com medo, este jovem de 18 anos fez algo que mudou tudo. Decidiu voltar a Roma para reclamar o que era seu. E Roma era um verdadeiro ninho de vespas. Os assassinos de César ainda estavam por lá e os seus aliados mais fortes lutavam entre si pelo poder. Quando o jovem herdeiro chegou, os homens mais importantes de Roma olharam para ele com desprezo. Por ter sido adotado por César depois da morte, ele passou a chamar-se Otaviano. Para eles, não passava de um miúdo com um nome famoso e muito dinheiro. Mal sabiam eles o perigo que ele representava. O seu maior rival era Marco Antônio, o braço direito de César. Vejam só a diferença. De um lado, um general cheio de experiência e muito popular. Do outro, um jovem sem experiência, cuja grande vantagem era o nome de César e o dinheiro que herdou. Mas o Otaviano foi brilhante. Usou esse dinheiro para pagar aos soldados de César e criar o seu próprio exército. A luta pelo poder estava prestes a começar a sério. A situação em Roma era tão caótica que inimigos tiveram de se tornar aliados. Otaviano, Marco Antônio e outro general, Lépido, criaram o chamado Segundo Triunvirato. E o que era isto? Basicamente era uma ditadura a três, mas que foi aprovada por lei. Ao contrário do primeiro Triunvirato, que tinha sido um acordo secreto, este era oficial. Dava-lhes poder quase total para vingar a morte de César e pôr ordem na casa. O preço foi altíssimo. Milhares de opositores políticos foram perseguidos e mortos. Depois de eliminarem os inimigos em Roma, os três foram atrás dos assassinos de César, Bruto e Cássio, e derrotaram-nos. A seguir, dividiram o mundo romano entre eles. Otaviano, muito esperto, ficou com a Itália, o centro de poder. Marco Antônio foi para o Oriente, que era muito rico, e Lépido ficou com o Norte na África. Claro que esta divisão não ia durar muito tempo. Pois é, a paz entre eles era muito frágil. Lépido foi rapidamente posto de lado, o que deixou apenas dois gigantes a lutar pelo controle total do mundo romano. Enquanto Otaviano fortalecia o seu poder em Roma, Marco Antônio envolvia-se cada vez mais com a famosa rainha do Egito, Cleópatra. Estava tudo a postos para o confronto final. E aqui a genialidade de Otaviano para a propaganda fez toda a diferença. Em vez de atacar Marco Antônio como um rival romano, ele pintou como alguém que tinha abandonado os costumes romanos para se tornar uma espécie de rei oriental, influenciado por Cleópatra. A gota d'água foi quando ele leu o suposto testamento de Antônio em público, que dizia que queria ser enterrado no Egito. E a jogada de mestre? Declarar guerra a Cleópatra e ao Egito, não a Antônio. Assim, transformou uma guerra civil numa guerra contra um inimigo estrangeiro. Genial. O clímax foi a Batalha de Ácio, uma batalha naval gigantesca. O general de Otaviano, chamado Agripa, bloqueou a frota de Antônio. A meio do combate, aconteceu uma coisa inacreditável. Cleópatra fugiu com os seus navios e Marco Antônio foi atrás dela, abandonando os seus homens. O resultado foi a rendição total do exército dele. No ano seguinte, tanto Antônio como Cleópatra suicidaram-se no Egito e assim, aos 32 anos, Otaviano era o senhor absoluto de Roma. Ele tinha o poder todo nas mãos, mas sabia perfeitamente que os romanos odiavam a palavra rei. Afinal de contas, foi por isso que mataram o tio-avô dele. Então, como é que ele podia governar com poder absoluto sem para ser um ditador? Bom, ele inventou um sistema político completamente novo. Em 27 a.C., ele fez outra jogada de gênio. Foi ao Senado e disse que ia devolver todos os seus poderes e restaurar a República. O Senado, muito agradecido e, sejamos honestos, provavelmente cheio de medo, pediu-lhe para ficar e deu-lhe novos títulos. Augusto, que quer dizer o Venerável, e Princeps, que significa o primeiro cidadão. Ele não era um rei, era o primeiro entre iguais.
Manteve a aparência de uma república, mas na prática, o poder era todo dele. Com o poder finalmente seguro, Augusto começou um programa gigante para transformar não só a cidade de Roma, mas toda a sociedade. O seu reinado, de mais de 40 anos, ficou conhecido como uma era de ouro. Esta frase famosa dele resume tudo. Ele iniciou um programa de construção como nunca antes tinha visto. Fóruns, templos, teatros, aquedutos, tudo isto apareceu por toda a cidade. Ele transformou a capital num espetáculo de mármore, um símbolo do poder do novo império. Mas as mudanças não foram só nos edifícios. Augusto achava que as décadas de guerra civil tinham estragado a moral dos romanos. Para ele, a solução era restaurar a religião e os valores antigos. Por isso é que ele mandou reconstruir 82 templos. Foi uma parte crucial do seu plano para renovar o espírito de Roma. Além de tudo isto, ele foi um administrador fantástico. Criou estruturas que fizeram um império romano funcionar de forma eficaz durante séculos. Um corpo de bombeiros, uma polícia, um sistema de impostos mais justo, estradas que ligavam o império de uma ponta à outra. Foram tudo inovações dele, que trouxeram uma estabilidade enorme. Então, no final de contas, o que é que resultou de todas estas guerras, manobras políticas e reformas? O resultado foi uma coisa que o mundo mediterrâneo não via há séculos: paz. O seu longo reinado deu início a um período de paz e prosperidade nunca antes visto, conhecido como o Pax Romana ou Paz Romana. Esta paz durou cerca de 200 anos e permitiu que o comércio, as artes e a cultura se desenvolvessem como nunca. O sistema que ele criou, o Principado, foi tão forte que sobreviveu muito para além da sua morte. Em 14 d.C., ele pegou num estado à beira do colapso e transformou-o num império que dominou o mundo ocidental durante centenas de anos, deixando as bases para muito do que é a nossa civilização hoje. E isto deixa-nos com a pergunta final. Augusto foi um salvador que resgatou Roma do caos e trouxe uma paz duradoura? Ou foi um gênio implacável que acabou com a República e disfarçou uma ditadura com títulos bonitos? A resposta, muito provavelmente, está algures no meio. E é isso que faz dele uma das figuras mais fascinantes de toda a história.